O imperialismo do século XIX. O imperialismo é o nome dado para o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e cultural de um país sobre outros. Esse termo pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. Esse último uso do termo imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, pois foi um novo processo de colonização, dessa vez na África, na Ásia e na Oceania. Como o próprio nome já sugere, o imperialismo foi responsável pela formação de gigantes impérios ultramarinos. Cerca de 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista. Em dados estatísticos, quanto de território, algumas das potências imperialistas conquistaram. A Inglaterra, por exemplo, aumentou seu território em 10 milhões de quilômetros quadrados. A França, 9 milhões. A Alemanha, 2,5 milhões de quilômetros quadrados. E a Bélgica e a Itália aumentaram o seu território em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. O imperialismo ele mudou totalmente a organização do mapa da Terra. Impérios existentes nos continentes ocupados foram destruídos e suas populações foram colocadas sob uma cruel exploração de seu trabalho. O funcionamento do sistema imperial baseado na intensa exploração das colônias e suas populações levou muitos a criticar intensamente esse sistema, entre os quais está George Orwell, escritor e jornalista britânico. O imperialismo é fruto do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Essa revolução iniciou-se de maneira pioneira na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, foi responsável por inúmeras mudanças, consolidou o modo de produção industrial como predominante em detrimento da produção manufatureira. Junto com a Revolução Industrial surgiram as novas máquinas, meios de transporte, comunicação e novas formas de explorar a produção e a utilização de energia. A Revolução Industrial também trouxe inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado internacional funcionava. A Revolução Industrial marcou o desenvolvimento das indústrias e foi responsável pelo surgimento de economias globais. A concorrência econômica gerou nas nações industrializadas uma intensa necessidade de obter fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores para adquirir as suas mercadorias. A obtenção de novos mercados consumidores é apontado como o grande fator que empurrou as nações industrializadas, não só as europeias, para a ocupação de novos territórios. Segundo ele, naquela época, acreditava-se que a superprodução de mercadorias era algo solucionado por meio da obtenção de novos mercados consumidores. Assim, a ocupação de novos territórios era vista como a solução para garantir o desenvolvimento de suas próprias economias. Um dos lugares mais afetados pelo imperialismo foi o continente africano, exatamente o local no qual foi iniciado o surto imperialista na segunda metade do século XIX. O surto imperialista no continente africano deu-se por manifestação de 3 países. O interesse dos belgas sobre o Congo, localizado na África Central,
as expedições portuguesas com o intuito de expandir seus domínios no interior de Moçambique e a política expansionista francesa sobre a África. Com a corrida sobre o continente africano, foi organizada em Berlim por Otto von Bismarck, primeiro-ministro alemão, a Conferência de Berlim. Essa conferência, organizada entre 1884 e 1885, tinha como objetivo organizar questões relativas à navegação nos rios Congo e Níger, além de organizar a divisão dos territórios conforme os interesses de cada país. A ocupação do continente africano, mas não só a dele, foi justificada como missão civilizatória e, por meio dela, as nações desenvolvidas levariam um modo de vida civilizado para os locais atrasados e selvagens. As justificativas também eram baseadas em ideais racistas que partiam do pressuposto de que o homem branco era naturalmente superior. Essas justificativas utilizadas pelas nações imperialistas, no entanto, eram utilizadas para encobrir os reais interesses, que eram o de promover a exploração econômica dos locais ocupados. Importante mencionar que o processo imperialista na África foi acompanhado de movimentos de resistências que foram organizados pelas populações locais. Como todo fato tem suas causas e suas consequências, vamos às consequências deste processo imperialista. O imperialismo foi muito intenso entre os anos 1884 e 1914, mas até a segunda metade do século XX, ou seja, 1950, existiam colônias europeias nos continentes mencionados: África, Ásia e Oceania. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, destacam-se demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é motivo de tensão entre diversos países. Além disso, a criação de nações artificiais contribuiu para a sua instabilidade política após conquistarem sua independência. Problemas étnicos surgidos por conta da política imperialista nesses locais. Destaca-se o caso de Tutsis e Hutus no antigo Congo belga e atual Ruanda, e que resultou em um massacre em 1994. Ou seja, os belgas foram lá, exploraram o que puderam. Quando largaram o Congo, depois da exploração, eles deixaram como herança uma guerra civil entre dois grupos nacionais, os Tutsis e os Hutus. Violência da administração colonial dos europeus sobre as populações nativas. Novamente, o Congo belga é um destaque, pois a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas. E uma exploração pura e simples, promovida principalmente por franceses e belgas no continente africano. A partilha da África e da Ásia se deu fundamentalmente no século XIX, mas continuou durante o século XX. No decorrer deste, os Estados Unidos e o Japão ascenderam industrialmente e exerceram sua influência imperialista na América e na Ásia, respectivamente. A corrida com fins de partilha da África e da Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois principais objetivos: a busca por mercados consumidores para os produtos industrializados, a exploração de matéria-prima
para a produção de mercadorias nas indústrias, que era item barato. A industrialização europeia se acentuou principalmente após as inovações técnicas provenientes da segunda fase da Revolução Industrial. O domínio da África e da Ásia, exercido pelos países industrializados, teve duas principais formas: a dominação política e econômica direta. Os próprios europeus governavam aqueles países, aqueles territórios. A dominação política e econômica indireta, aonde as elites nativas governavam, mas eram submetidas aos países colonizadores. Mas como as potências imperialistas legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a exploração de dois continentes inteiros. A principal hipótese para legitimar o domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a utilização ideológica de teorias raciais provenientes do século XIX. As que mais se destacaram foram as teorias do evolucionismo social e do darwinismo social. Um dos discursos ideológicos que legitimariam o processo de domínio e exploração dos europeus sobre asiáticos e africanos seria o evolucionismo social. Tal teoria classificava as sociedades em 3 etapas evolutivas. A primeira, bárbara, a segunda, primitiva e a terceira, civilizada. Os europeus se consideravam integrantes da terceira etapa, a civilizada, e classificavam os asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizatória, através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Sendo assim, estariam estes, os dominados, assimilando a cultura europeia, podendo ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. Domínio colonial, a conquista e a submissão de continentes inteiros foram legal e moralmente aceitos. Desse modo, os europeus tinham o dever de fazer tais sociedades evoluírem. O darwinismo social se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar outros continentes. O darwinismo compactuava com a ideia de que a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin poderia ser aplicada à sociedade. Tal teoria difundia o propósito de que na luta pela vida somente as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam. A partir de então, os europeus difundiram a ideia de que o imperialismo ou o neocolonialismo seria uma missão civilizatória de uma raça superior que levaria a civilização, tecnologia, formas de governo, religião cristã, ciência, para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias, o europeu era o modelo ideal, padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espalhar. Se espalhar e se espelhar. Para a África e a Ásia conseguirem evoluir suas sociedades para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o contato com a civilização europeia. Hoje sabemos que o evolucionismo e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento ou legitimidade científica, mas no contexto histórico do século XIX
foram ativamente utilizados para legitimar o imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. Um grande exemplo que a gente tem desse período imperialista foi o domínio da Inglaterra sobre a Índia, né? Tanto que filhos da elite hindu estudavam em Londres, né, com a permissão do governo inglês. Mas os ingleses ficaram na Índia por décadas lá, explorando o território e a mão de obra barata hindu.